Bom, lá você do Te Informei. Bom, hoje eu tenho um convidado especial. A gente vai fazer uma série de entrevistas para deputado estadual e deputado federal, para que você possa conhecer um pouco mais os candidatos, se identificar, poder escolher, porque eu acho que quando a gente tem uma escolha mais firme, a gente está caminhando para um desenvolvimento melhor do nosso estado, do nosso país. Então acompanhe aqui. Hoje eu estou com um convidado especial, estou aqui com o engenheiro Uruan. Primeiro, assim, muito obrigado por você ter aceito aqui bater um papo. Você foi ex-secretário de Infraestrutura e Obra do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Tem bastante coisa para a gente poder desenvolver aqui. A gente vai falar um pouquinho o que aconteceu aqui na nossa região. Mas antes eu vou pedir para você se apresentar e a gente começar nossas perguntas, tá bom? Muito obrigado por ter aceito estar aqui no Te Informei. Primeiramente, Vinícius e senhores ouvintes, queria agradecer por essa oportunidade que você está nos dando e uma oportunidade de um gestor público poder dizer o que ele fez durante a sua trajetória na vida pública. E eu vim aqui com essa finalidade, de mostrar o que eu fiz nesse estado, na minha gestão, durante os 6, 7 anos que eu fiquei à frente da secretaria. E queria dizer para você que é um prazer imenso estar aqui. E eu sou Uruan, eu tenho 3 filhos, né? O Júnior, Uruan Júnior, Felipe e Ana Paula. Tenho 3 netos. Todos vascaínos, né? Eu tenho 3 netos, o Yuri, o Henrique e o Uruan. Sou natural de Niterói, do outro lado da Poça. Já morei em Niterói. Já morou em Niterói? Muito bom morar lá Piratininga, também. né? Piratininga. Muito bom. Muito bom. E, assim, minha trajetória, rapidamente, minha trajetória profissional, eu comecei em 1965 na CETEL, comecei como auxiliar técnico, fiz meu curso de cabista, fui ser cabista e cursava paralelo à universidade. Me formei em engenheiro, sou engenheiro há 40 anos e galguei os cargos de engenharia dentro da CETEL, que depois virou Telerge. Depois em 2003 eu fui para o DETRAN, para Corpo Técnico de Engenharia do DETRAN. Nós éramos 117 engenheiros, entre engenheiros e arquitetos. Depois eu fui para Brasília, voltei para ser chefe de gabinete na LERJ. Em 2019, rapidamente, em 2019, eu assumi o Departamento dos Estradas e Rodagem, a presidência. Em 2020, eu virei secretário de Estado. Em 2021, a secretaria que eu tinha, PEL, que era as cidades, fundiu com a Secretaria de Obras e eu me tornei secretário de Infraestrutura e Obras desse Estado, até 2 meses atrás, em 21 de março, quando eu saí, que era a desincompatibilização, para que eu pudesse concorrer ao cargo de deputado estadual nesse estado. Tem uma história grande aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Deixa eu pedir aqui um favor para você. De repente você já viu o nosso vídeo, já acompanha aqui as nossas entrevistas, mas nunca se inscreveu aqui no nosso canal. Vou pedir aqui para você que faça isso, porque para mim é de extrema importância, porque vai fazer o nosso canal crescer e a gente poder alcançar mais pessoas. Bom, deixa eu voltar aqui. Você começou na parte privada, você ficou um bom tempo, depois foi para a parte pública. Me aposentei. Você se aposentou e já está há um bom tempo na parte pública. E esses últimos 7 anos você foi muito ativo na parte da infraestrutura e obra aqui do estado do Rio de Janeiro. Sim. Aqui na nossa região eu vi, né, uma obra que eu considerei assim, de extrema importância, que eu tive uma loja em Mendes, então eu passava ali com uma frequência. Aquele barrão que desceu, até acho que tinha uma casa ali que foi derrubada, aquele barrão, e foi feita uma grande obra ali, e agora parece que não tem mais chance de novamente aquele barrão cair. Como é que foi essa obra? Como é que foi essa estrutura? Na realidade, o que aconteceu, Vinícius? À noite, a chuva foi muito intensa e começou... Teve um começou muito forte. Sim, começou o deslizamento. E embaixo do deslizamento, embaixo teoricamente, do maciço, é o reservatório de água potável de Mendes. E com grande parte dali escoou em vassouras. E o prefeito me ligou apavorado. Luan, rapaz, nós vamos ficar sem água potável a cidade. Imagina o desespero, né? Desespero e que ia se refletir também em vassouras. Eu, prontamente, no dia seguinte, mandamos engenheiros para lá, fizemos o projeto e começamos a obra.
Foi uma obra muito bem feita, uma obra de uma cortina atirantada. Primeiro foi totalmente clipado o solo, ou seja, hoje não afetou o reservatório de água potável e não afetará mais. A obra foi uma obra muito bem feita e uma obra que conteve realmente que ali era um morro, mas um maciço, Sim. que tinha nascente no meio. Bom, eu não sou muito conhecedor de obra e muitas pessoas não são. Ah. Essa obra que foi feita em Mendes, ela tem assim um prazo de duração? Duração? Quanto tempo ela vai persistir ali? Olha, eu diria para você o seguinte: a obra em si, ela tem uma garantia de 5 anos. A obra. Agora, o projeto é para 20 e 30 anos, tá? Então aquilo dali já está seguro. Aquilo está seguro, esquece. A obra em si, se houver uma falha, nos primeiros 5 anos você vê. Mas ali eu digo para você, já tem o aceite definitivo da obra. Ali a obra foi muito bem feita. A empresa foi muito, muito boa, fez um projeto junto com a agente executivo muito bom. E ali não vai ter problema, não. Então, ali Já houve várias chuvas depois que afetaram, inclusive, a serra da RJ 127, ali, Sim. serra que leva para Mendes, Paulo de Frontin, Paracambi, enfim. Tempão. Ficou fechado um tempão. Foi feita também uma obra fantástica, Grande. até um viaduto enorme ali agora, né? Ficou muito bom. Várias contenções também foram feitas ali. O DER pertencia à minha secretaria, então eu participava das obras do DER também. E assim, foi resolvido o problema. Vinícius, o que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos fazer paliativos. Paliativo foi feito para o primeiro momento. Agora, a obra definitiva, né? na emergência, para que... Por quê? Uma contenção, acima de tudo, é segurança do nosso povo. É segurança para o nosso povo. Ali não afetaria pessoas, não, afetaria sim. Sim, se você tirasse a água potável, você afetaria diretamente toda a população. Toda a população. Toda a população. E resolveu-se. Ou seja, não houve paliativo. A gente conteve no primeiro momento, né? E depois viemos fazendo as obras estruturantes que foram necessárias para ali, uma contenção muito bem feita. E ali, Vinícius, eu digo para você, esquece, que é uma obra para muito tempo, muitos anos. Não, eu pergunto porque, assim, a gente não conhece muito, né? Sim, você é engenheiro, mas já toda tem a obra, ela, estruturalmente, ela tem garantia de 5 anos. Da empreiteira que está fazendo a Sim, obra. mas ela é projetada para 20 e 30 anos. Luan, você já está, né, no poder público já há um tempo. O que te motivou a se candidatar para deputado estadual do Rio de Janeiro? Olha, eu vou ser sincero com você, Vinícius. Eu comecei na Alerj a conhecer o estado do Rio de Janeiro. Porque até ali eu conhecia as telecomunicações e conhecia o governo federal. Quando eu fui para a Alerj como chefe de gabinete, eu comecei a conhecer o estado do Rio de Janeiro. E quando fui chamado para ser o presidente do DER, depois, um ano depois virei secretário das cidades e fundiu as cidades com a Secretaria de Obras, e ficou uma secretaria só de infraestrutura e obras do Estado, eu comecei a andar nesse estado. Vinícius, eu conheço os 92 municípios desse estado. Ah, com certeza. Domingo, eu estava em Varriçai. Varriçai, bem pequenininho. Bem pequenininho, mas lá divisa com o Espírito Santo. Espírito Santo, Então, veja bem, e nós fizemos muita coisa nesse estado, muita coisa. Vinícius, nós fizemos alguma coisa em termos de 1.000 quilômetros em ruas asfaltadas. Aí você fala assim, 1.000 quilômetros? Se você for do Rio a São Paulo, são 400. Uhum. Você volta, são mais 400, 800. Aí volta em Resende de novo, dá os 1.000 quilômetros em estradas asfaltadas, em ruas asfaltadas nesse estado. Quando você asfalta a rua, Vinícius, você dá dignidade à pessoa. Sim, sem dúvida. E mais, o transporte público chega, a ambulância chega, né? O Uber chega. E uma senhora me disse, agora até visita eu recebo. Né? Então, veja bem. A visita já não estava muito afim de ir, né? Não estava muito afim de ir. Então, assim, você insere a pessoa. Sim. Sim, então, você dá dignidade para a pessoa. Então, nós fizemos muito asfalto, muita contenção. Nós fizemos 450 quilômetros em contenção, que é muita coisa.
Fizemos viadutos, fizemos pontes. Pra você ter uma ideia? E aí eu vou dizer para você, em momento nenhum durante os 6 anos, nós vimos o que era um município pequeno e um município grande. Nós vimos as necessidades. Isso é importante. E mais, Vinícius, o que aconteceu? Essa cidade de Mendes é pequenininha. Exatamente. Tem 16 mil habitantes. E aquela obra custou 25 milhões. Caramba. Então, jamais a prefeitura faria uma obra daquela. Porque não tem condição nenhuma. Financeiramente nenhuma. Então, porque se você pegar os municípios do Reut, são os únicos que têm condições de fazer infraestrutura. Os outros dependem do Estado diretamente ou de emendas parlamentares do governo federal. Senão não conseguem fazer. Não é o caso daqui, de Barra do Piraí. Sim. Nós estamos fazendo obras estruturantes aqui, fizemos algumas contenções aqui e tem emendas parlamentares entrando para fazer outros projetos aqui. Então, o que eu posso dizer para você? Que a gente, ao longo do tempo, ao longo dos 6 anos, nós construímos muito. Fizemos muito. E eu digo para você, eu me sinto com condições, hoje, que eu conheço o Estado, porque fiquei 7 anos na máquina estatal. Com essa necessidade. Eu conheço as necessidades dos municípios. E eu acho que eu tenho muito, muito, muito o que fazer. Mas se você perguntar assim, você tem grandes projetos? Eu diria para você, Vinícius, o que acontece? Quando eu voltando lá atrás, quando eu falei que eu era secretário das cidades, depois juntou tudo e eu fiquei secretário de infraestrutura e obras desse estado, nós foi criado lá na secretaria um projeto chamado Governo Presente. O que esse projeto Governo Presente fez e faz até hoje? Todas as obras do estado são através do Governo Presente. A gente solicitava dos municípios que mandassem as suas prioridades para a gente fazer os projetos junto com o município, fazer um termo de cooperação técnica e executar as obras. Ou seja, nenhuma obra saiu da cabeça do secretário, nenhuma obra saiu da cabeça do governador. Todas as obras saíram de quem? De quem conhece. De quem conhece. Quem vive ali, então, né? por exemplo, essa obra que tem aqui, dos bairros que você até citou, essa obra ela foi pedida por quem? Pela prefeita e pela secretária. Porque eles têm que assinar um termo com a gente de cooperação técnica. E a prefeita que pede, né? Ela pede, e muito. Mas ela está certa, ela tem que pedir mesmo. Lógico. E mais um porque município sem dinheiro. Sem dinheiro, porque ela consegue. Porque ela pede e ela consegue. Porque ela é persistente. Ela e outros mais. Então, nós fizemos 200 projetos estruturantes que nenhum deles são da cabeça do secretário e do governador. Todos eles saíram da onde? De quem sabe o que pega para ele. Então, veja bem, aí você pergunta, e quais são os seus projetos? Eu tenho 3 ou 4 projetos que eu pretendo defender. O resto, Vinícius, quem vai fazer são os próprios prefeitos e a população. Por quê? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Vinícius. Durante 6 anos que eu tive à frente... Você conheceu todos os prefeitos, né? Eu conheço todos. Durante 6 anos que eu tive à frente, eu recebi todos os prefeitos. Todos os deputados, seja de direita ou de esquerda, todos, sem exceção. E todos que pediram para falar comigo. Pessoas, se você pedisse para falar comigo, eu iria marcar a agenda e você seria recebido. Se eu soubesse, eu tinha te ligado. Pois é, e você teria sido recebido. A mesma coisa eu vou fazer no meu gabinete. Acabei de sair de uma reunião que a pessoa falou assim, a terceira idade? Eu falei assim, você tem um projeto da terceira idade? Ela falou, tem. Então, você vai no meu gabinete, nós vamos sentar e viabilizar. Vinícius, o que eu pretendo fazer é viabilização de projetos. Não adianta a gente pegar e ter utopia em projetos que não são bonitos e não são execuíveis. Atinge a necessidade também. E não são execuíveis, porque não tem orçamento ou porque bate de frente com alguma coisa. Ou seja, o que eu quero fazer são projetos estruturantes, defender infraestrutura, né? E possíveis de ser executado. Eu não quero sair um dia da LERJ com calhamaço, olha, fiz 500 projetos. Tem até trem-bala no projeto. Exatamente. E 500 projetos. E disso aí, o que virou? O que virou? Aí nada é frustrante. Muito. Então você veja bem, se você for a olhar... Acho que a população também está frustrada. Exatamente, exatamente. Então se você for olhar o meu
desenvolvimento profissional ao longo do tempo, eu sempre fiz no Detran, fiz a unidade de serviço do Detran. Eu informatizei 52 municípios com o Detran. Então, para onde eu passei, eu fiz. Vinícius, nós temos que fazer. Esquece. Não é promessa. Eu fiz e vou continuar fazendo. Então, isso é que me move ao seguinte: eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho condições de levar um grande projeto nesse estado, que é fazer que a nossa população cada vez mais melhore o seu estado de condições de vida, do seu dia a dia, e tenha dignidade, dar dignidade para o nosso povo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o que eu pude entender, os seus projetos são mais voltados à realidade de cada município, daquela necessidade que tem, você poder representar, buscar as soluções, né? Buscar ali viabilizar, já que você tem grande conhecimento. Até porque, Vinícius, eu conheço a máquina governamental. Você tá lá dentro. Então eu sei aonde pedir o quê e para quem. Isso. E até dizer para o seguinte, Vinícius. Isso aí olha, não tem como. Isso não tem como. Quem não perde tempo também. Não perde tempo. Vamos naquilo que pode ser feito, que tem plano de trabalho, que tem orçamento, enfim, que tenha condições de ir para frente. E nós fazemos a grande diferença. Que é? Eu acredito que nós tenhamos feito muita diferença na estrutura, que é fazer alguma coisa pelas pessoas. As pessoas, Vinícius, não são número. Não. As pessoas têm nome e têm família. E têm necessidades. Sim. Né? E nossa população é assim, muito carente. Né? Ela precisa muito. E eu quero fazer isso. Pode ser pequenos projetos. Por exemplo, podem ser pequenos projetos, mas execuíveis e que vão ser feitos. Até em relação a isso também, você falou muito de asfalto. Aqui em Barra tem um bairro chamado Bairro de Fábrica, que fica na Califórnia. Esse bairro tem aproximadamente 40 anos. E chão, né, de terra, Sim. né? E que está sendo asfaltado, né, agora. É um bairro pequeno, mas que nunca tinha sido alcançado com asfalto, né? Sim. E isso também teve o seu direcionamento, juntamente Sim. com o poder aqui A da prefeitura pediu, nós fizemos a licitação e estamos executando a obra. E eu estou dando esse exemplo aqui porque, assim, em tese, para um estado, é uma obra muito pequena, né? O tamanho do estado é uma obra relativamente pequena. Mas para aquela localidade ali, para a prefeitura, é de extrema importância. Você imagina 40 anos chovendo, pisando na lama. É desagradável demais, né? E sem poder alcançar isso. E muitos municípios, como o daqui de Barra, estão em situação financeira extremamente delicada, né? Sim. É mais ou menos isso que é o seu ponto de vista? É assim que você quer desenvolver o trabalho? Olha, como deputado? Sim. O que acontece? Rapidamente, quando a gente fala em asfaltar, em tirar o pé da lama, em tirar o pé da água e dar dignidade às pessoas, a gente quer asfaltar também com condições técnicas. Eu não asfaltei nenhuma rua no estado do Rio de Janeiro, asfaltada pela secretaria, que ela não tivesse, primeiro, a drenagem dela. Por quê? Porque o maior inimigo do asfalto... fez a drenagem, isso mesmo. O maior inimigo do asfalto é a água. É a água. Quem bota lá começa a Porque correr... você bota o asfalto sem a drenagem, o que acontece? Ele começa a ser minado por baixo. Aí daqui a pouco começa a sair os tacos de asfalto. Né? Então você jogou aquilo que é garantia de 5 anos, você jogou fora em 1 ano. Né? E aí vai fazer de novo, ou seja, fez e vai fazer de novo. E um asfalto bem feito são 10 anos. Então, por que eu falo isso para você? É verdade, lá começou com exatamente esse trabalho, a drenagem. Mas eu não fiz nenhum, Vinícius, não tem 1 quilômetro dos 1000 feitos que não tem a drenagem. Para garantir... Porque é covardia. É covardia. É você jogar o dinheiro público Vai mais fora. rápido a obra, né? Mas é um rápido que volta rápido também. Perde rápido, né? Perde rápido e você volta a botar o pé na lama e na água rápido. E não é um asfalto... Imagina para aquela população que esperou tanto. Exatamente. E outra coisa... Uma frustração absurda. E outra coisa, se você não fizer a drenagem, o asfalto não é um meio permeável. Então, o que acontece? Ele empoça todo ele. Começa as grandes poças d'água. Aí ele começa a se acabar. E isso é uma covardia com o erário público. Então, assim, a gente não tem condições de fazer isso. Os 1000 quilômetros feitos em ruas desse estado,
todos eles, sem exceção, têm drenagem. Eu já vi muita covardia em asfalto, tá? Muita. Pagar a eleição, então, é uma Sim. coisa... Mas Bota é covardia. aquele pedacinho ali. Mas assim, depois volta tudo. Por quê? O que acontece? No primeiro momento, tirei Bonito. meu pé da água e da lama. No segundo momento, poxa, É raiva. fizeram errado. Sim. Né? Então, esse é o mais frustrante. E o que eu pretendo fazer com o meu mandato? Pretendo fazer com o meu mandato coisas sérias. Fazer pequenos, médios, não importa. Mas fazer e seja coisas sérias que venham sempre da população. Sempre tem que vir da população. E eu vou receber a todos. Acabei de convidar para a primeira semana que eu estiver na Alerj, se eleito for, a senhora e o rapaz vão lá. Para a gente já fazer um projeto. Assim que foi o governo presente. E assim que eu pretendo levar meu mandato. Eu ouvi você falar aqui que você teve a iniciativa de deixar o seu gabinete aberto para poder ouvir Sempre. e tratar, né, as demandas ali que foram apresentadas. E você falou que recebia pessoas de direita e da esquerda. Como é que você se identifica na política? Você tem esse lado direito, esquerda, que as pessoas gostam muito de saber, né? Como é que é seu posicionamento em relação a isso? Olha, o meu posicionamento, Vinícius, é um posicionamento de neutralidade. Meu posicionamento é um posicionamento de que quem quer fazer, seja de esquerda ou de direita. E eu digo para você, se o projeto for bom, sendo de esquerda ou de direita, for bom, e eu vou consultar sempre as bases, os prefeitos, isso é importante? Eu vou votar favorável. Então, assim, eu acho que o Brasil polarizou muito. Eu sou A ou eu sou B? Sim. É Né? muito forte isso. Isso é muito forte hoje no país. Mas o nosso povo, o dia a dia do nosso povo, não tem A e não tem B. O dia a dia dele, o A não está conseguindo fazer, nem o B, na realidade. Então, assim, a gente tem que ter muita calma e muita visão para não dizer eu sou A ou eu sou B. Não. Eu tenho que ver o que é bom e o que é bom eu vou aprovar. O que é bom eu vou fazer. Mas o que não for bom, sempre consultando as minhas bases. Sempre consultando os prefeitos. Por quê? Porque o Estado, Vinícius, é um bolo de 92 fatias. O Estado, qual é a composição do Estado? 92 municípios. Então, qualquer coisa que se faça, qual é o primeiro impacto? É para o município. Você não vai fazer um projeto que não vai acabar no município. Ele tem que acabar no município. Ele vai acabar no município. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Consultar as pessoas que até hoje eu consultei. Ou seja, eu sempre dei voz aos prefeitos, eu sempre dei voz aos deputados, eu vou continuar dando voz aos prefeitos. Prefeitos são bons, isso é bom. Seja prefeito de direita, seja de esquerda, seja de A ou seja de B. Porque o que acontece? E isso acontece, Vinícius. Muitas vezes você vê assim, uma pessoa de esquerda, mas que diz assim, pô, isso é muito legal fazer. Eu convivi com isso. As pessoas têm sempre aquela coisa seguinte, não, é de esquerda, deixa para lá, é de direita, deixa para lá, é de centro. Ou seja, escute as pessoas. Sim. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é pardo, se ele é preto, ele tem alguma coisa para te dizer. Ele tem alguma coisa que você vai aproveitar no seu dia a dia. Ele tem alguma coisa que vai nutrir você para você ser uma pessoa melhor e para você fazer coisas mais assertivas. Todo mundo tem alguma coisa para ajudar em projetos acrescentar, né? E acrescentar. A vida é isso. Você tem que escutar. Veja bem, eu fiquei 5 anos, até eu fazer o projeto, o governo presente, eu fiquei 5 anos depois escutando os prefeitos. Né? Escutando os prefeitos, escutando os deputados, né? Escutando, quando eu falo escutando os prefeitos, todos os projetos foram assinados pelos secretários. Todos, sem exceção, foram assinados pelos secretários. Porque aquilo, para mim, estava dizendo o quê? Que era a prioridade do município dele. Sim. Então, a mesma coisa eu vou fazer na Alerj. Vou consultar quem? Não são os universitários. Vou consultar os prefeitos, as bases, porque nós vamos trabalhar para quem? Para os 92 fatias do bolo, que o grande bolo, que é o município, tem 92 fatias, que são as prefeituras, são os municípios.
Sim. E essa resposta que você deu, eu sempre faço essa pergunta porque as pessoas estão muito presas à direita e esquerda, que eu considero que não é o problema do país. O Claro país que não. tem problemas seríssimos, né? Estruturantes, que é É, muito diferente disso. acho que quem você vai ser de direita, que vai ser de esquerda, acho que isso aí pouco importa do problema que o país tem Sim. a enfrentar, né? Eu pergunto isso porque as pessoas têm essa referência. Eu acho que a colocação que você fez aqui, Bruno, acho que foi bem coerente com um político que deseja fazer as coisas para os municípios, independente de bandeira, se é de direita ou esquerda, que eu acho que nós entramos num buraco tão grande que a gente deixa de falar de coisas pro Estado, né, para o país, e começa a falar de direita e esquerda, que eu acho que é um discurso pobre e não leva um desenvolvimento bom aqui para o nosso Estado, né, mas para o nosso país também. É assim que você vê? E leva a um revanchismo, Revanchismo. tipo, isso que é muito ruim na política. Tipo, ele é disso, eu sou daquilo, então A gente ele não, pode ter um baita projeto, mas bela ideia. uma bela ideia, não, mas não presta porque é daqui. Ou seja, Quem perdeu? o povo esquece o seguinte, seja de direita, seja de esquerda, por trás, quem é que está com as mãozinhas esperando que se faça alguma coisa? Nosso O povo. povo. Então, veja bem, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro. Eu sou do que for melhor para o nosso... Isso não é, eu não estou falando como político, não. Como pessoa humana. Sim, o que for melhor para o nosso povo, o que for melhorar o dia a dia do nosso povo tão sofrido, o que for capaz de melhorar, por exemplo, o desemprego nesse estado, cara, esquece. Pode ser de direita, de esquerda. Vocês podem ver, eu vou votar a favor. Esquece. Pode ser A governador, B governador, C governador, não importa. A gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso povo. Volto a frisar aqui. O homem público tem que entender que as pessoas não são número. Elas têm nome e têm família. Independente de ser direita, esquerda, centro, não importa. E nós todos vamos ter ganhos que são gerados pelo quê? Pelos impostos. Os impostos vêm da onde? Do povo. De todos, né? De todos. Então, assim, essa pergunta, as pessoas vão ficar até assim, poxa, mas você não tem direita, esquerda nem centro? Não. Por quê? Porque eu acho que nós temos que ter projetos suficientes. Não pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Se ele é bom, vamos aprovar. Esquece. Não importa se é do Uruan, do Joaquim, do Manuel, enfim. E uma coisa que eu vejo muito, Vinícius, e que muito assim... Hoje eu estava no partido e eu participei disso também, né? As pessoas, sim... Não, eu não vou apoiar, eu vou apoiar, sabe? Eu acho que o momento nosso é tão grave, é tão crítico, né, em relação ao nosso povo, em relação às pessoas, em relação ao desenvolvimento desse país, tanta coisa para fazer, que não dá para você ficar discutindo uma coisa, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou de centro. Seja muito pequeno. Muito pequeno, seja progressista. Vamos ter atitudes e pensamentos progressistas, vamos para frente. Quem olha no retrovisor bate, vamos olhar para frente. Isso é que nós temos que fazer. Isso é a minha opinião. Eu acho a sua opinião bem interessante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho em obra. Foi feito um trabalho também que vocês desenvolveram lá na secretaria, que foi em Volta Redonda. Vocês trabalharam num museu de ciência e tecnologia, não foi? Sim. Em Volta Redonda? Já está funcionando? Como é que está esse trabalho? Deixa eu te falar. O Museu de Ciência e Tecnologia em Volta Redonda, ele foi construído, ele tem um planetário dentro dele, uma coisa linda. Não tem aqui na região, né? Não tem. Dentro do planetário tem um cinema de 360 graus. Impressionante. Ele está todo mobiliado, está todo pronto. O que aconteceu? Ele teve um problema na cúpula do planetário. Então, nós refizemos a cúpula e ele vai ser inaugurado. Só que é o seguinte, eu volto a falar, esse museu ele foi construído em Volta Redonda, mas ele é para todos, para a região inteira. Ali
é um museu de ciência e tecnologia, ali é um centro de cultura. Muito bom. Ali é um centro de cultura. Você tem ali um planetário ali dentro. Você vai ter aulas ali. Você vai ter uma biblioteca ali. E por um acaso, nós fomos... Eu digo, nosso grande prefeito Neto, que eu gosto muito, um grande abraço, Neto. Quando ele deu aquele terreno para nós construirmos o Museu de Ciência e Tecnologia, ele tinha feito do lado um teatro para 500 pessoas. Então você tem um teatro e tem um museu do lado. Eu não posso dizer nem que é paredes e meia, não é paredes e meia. Digamos, tapume e meio. Na realidade, uma grade que separa o museu do teatro. E o teatro para 500 pessoas. Ou seja, ali naquela área toda ficou o quê? Uma grande cultura para o nosso povo. Centro cultural violentíssimo, muito importante. E lindo. O teatro é lindo, e o planetário é lindo, e o museu é muito lindo. E uma particularidade, o museu, tirando o planetário, o museu em si, que é um outro prédio, ele é todo em estrutura metálica. Então, assim, é fantástico. Essa obra está, eu diria, dentro de meses vai ser inaugurada. E vai mexer não com Volta Redonda, e sim com a região. Talvez ali tenha uma coisa que o Neto vai ter que conviver com isso. É estacionamento. Que ali, porque vai... É ali na subida para quem vai no shopping? Sim, mas porque é muito grande. Então ali... Vai chamar muita gente, né? É muita gente. Ali eu posso dizer para você que ali pode transitar 500, 600 pessoas. Tranquilamente, com segurança, sem nenhum problema. O teatro dá para 500 pessoas também, né? Então virou um grande centro cultural. Um grande centro cultural. Em Volta Redonda? Em Volta Redonda. Mas é para a região toda, com certeza. E muitas pessoas que não são da região vão lá visitar, porque é fantástico. Até porque também as outras cidades aqui não comportam pela população também, né? Tem que ser um local que dê. E Vinícius, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos o Planetário da Gávea. Sim. Né? É ruim, hein? O Planetário da Gávea não chega a esse planetário, não. É mesmo? Claro que não. Esse planetário é muito mais moderno que o Planetário da Gávea. Fui muitas vezes lá no Planetário da Gávea. Pois é. E é bonito, é um local bom de você ir, é prazer. Mas, assim, esse museu tecnológico... É um nível acima? Está um nível acima. Eu vou dizer para você, o projeto desse museu foi um engenheiro alemão que inspirou esse projeto. Não é porque ele é alemão, não. É porque ele faz planetários do mundo inteiro. Ele é especialista em fazer planetários. E ele fez o projeto desse planetário. Caramba. Vinícius, assim, você vai ver. Inaugurou? Vá. Não esculturou, não. Vai lá ver como é que é. Vai ver como é que é. Com certeza. Que você vai gostar muito. Aliás, a população vai adorar. E vai ser um dia fantástico. O dia de visita lá vai ser um dia fantástico. Pode ter certeza. As próprias escolas aqui devem fazer, né, com certeza, trabalho lá, né, sim. de levar os alunos. Sim, né? claro. Bem próximo, né? Sim, bem próximo e assim, é um centro cultural. Igual, né? Não tem igual. Bom, e desses trabalhos todos que você vem desenvolvendo na frente da secretaria, nessa região, qual foi aquele que você entendeu assim que foi um grande desafio e de repente nem conseguiria? Porque assim, a gente sabe que num projeto tem muitas coisas que às vezes agarram, às vezes não sai, às vezes a gente acha que vai e não vai. Você já está no poder público há muito tempo, né? Teve alguma que você entendeu que era importante, mas de repente não sairia e acabou saindo por alguma insistência, nessa aqui na região ou fora aqui da região? Olha, eu diria que na região... Nem tudo que a gente precisa, de fato, a gente consegue fazer. Sim. Né? Sim. O poder público não tem essa capacidade de falar, a gente precisa disso aqui, vai lá e executa. Não é nessa agilidade que as coisas acontecem. Não é nessa agilidade, né? Mas como a gente só fez projetos que vieram das prefeituras para a secretaria, para o Estado, a gente foi bem mais assertivo, né, do que normalmente. Mas eu diria o seguinte,
Em Volta Redonda, logo no início que eu estava já na Secretaria de Obras, nós tínhamos juntado e veio o projeto Governo Presente, o Neto me pediu que fizesse, digamos assim, uma nova Volta Redonda. Um projeto que, assim, que eu digo para você, do início, quando ele me mostrou assim e conversou, eu falei assim, olha, eu acho que ele tá voando. Eu falei assim, Tem muita coisa aqui. Neto viajou. Porque o projeto, na realidade, era um projeto em que a gente trocava toda a iluminação de Volta Redonda por LED. Era um projeto de 15 quilômetros de ciclovia. Era um projeto de 3 viadutos por cima do Paraíba do Sul. É um projeto de 15 quilômetros de asfaltamento, de sinalização na cidade inteira. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Eu acho que ele está viajando. Mas É muita coisa. era muita coisa e muito complexo. Quando você faz um viaduto por cima de um rio, é uma coisa bem complexa. Ainda mais que ali tinha congruência de 2 rios. Então, assim, tem batimento, tem uma série de empecilhos. Faz, mas não é tão rápido. Eu falei, nossa, isso aí não vai dar certo. E aí começamos a desenvolver o projeto e fomos fazendo o projeto e deu certo. Já hoje, em Volta Redonda, não tem nenhuma luminária, são 28 mil luminárias trocadas por LED. 28 mil luminárias. Isso já dá uma foram trocadas por LED. Quando as pessoas veem o seguinte, mas trocou a iluminação, a cidade ficou mais clara? Não, a cidade ficou mais segura. Sim. A cidade ficou mais clara? Não, a cidade ficou mais clara, mas ela... O que traz por O trás resultado é mais segurança. Mais segurança? Sim, sem óbvio, dúvida. sem dúvida nenhuma. Nós já tem um viaduto funcionando normalmente. Em breve, vamos entregar os últimos 2 viadutos que faltam. Tem algo. Quando eu saí de lá, né? Hoje eu estou afastado, mas quando eu saí de lá, tinha mais ou menos 5 quilômetros de ciclovia já pronta. Já tínhamos asfaltado alguma coisa, temos de 8 quilômetros em asfalto na cidade. Ou seja, é uma nova Volta Redonda, né? Assim, o Neto gosto muito dele porque ele tem muita visão também, né? E vai ficar pronto. Uma questão de tempo, vai ficar pronto. E aí eu digo para você, vai transformar a Volta Redonda. Esse projeto, eu achava que era meio... Não vai rolar. Não vai rolar. Tudo não vai. Tudo não vai, mas rolou tudo. E nós começamos pela iluminação. E o Neto falou assim, mas por que você não começar pela iluminação? Eu falei, porque iluminação é segurança, Neto. Iluminação é segurança. Vamos começar pela iluminação. Isso a gente consegue em 3, 4 meses. Já dá um resultado. Não, em 3, 4 meses você já começa a ter muito mais segurança na sua cidade. E nós fizemos isso. Então, veja bem, nós, Vinícius, não tivemos desafio? Tivemos. E o maior desafio que a gente teve talvez não sejam os projetos, sejam as chuvas. As chuvas são o maior desafio. Por quê? Porque quando chove, você não sabe para onde aquilo vai. Você não sabe para onde a água vai e qual é o transtorno que ela vai causar. E as pessoas costumam, muitas vezes, quando vem a chuva, que vem aquela avalanche, eu não falo nem da tromba d'água, que a tromba d'água é uma coisa devastadora, né? Mas eu digo a chuva normal e ela sobe acima do limite suportável pelas nossas tubulações, aí as pessoas falam, não, porque encheu, tem que botar a máquina. Não. Quando chove, a primeira coisa que você tem que fazer não é colocar a máquina, não. A primeira coisa que você tem que fazer é dar atendimento social às pessoas, tentar abrigar todas as pessoas, dar o kit de higiene para todas as pessoas, não deixar faltar água para as pessoas, ou seja, amparar as pessoas. A água desceu, aí você entra com a infraestrutura. Eu sempre, eu fui uma das pessoas que fiz até digamos assim, um check-in de como enfrentar a chuva. Primeiro momento. Segundo momento. Depois que isso tudo acontece, aí você vai o seguinte, desceu a água. O que aconteceu? Aí você vai... O que ficou, né? Você vai para a infraestrutura e
que é, assim, a base da cidade. É isso. Então, assim, o de grande desafio, por quê? Porque nosso estado, nosso país tem as chuvas. Não tem jeito. E elas vêm, e você não sabe, uma hora ele pega na região serrana, outra hora pega no noroeste, outra hora pega no centro-sul, mas cada vez é num local, né? Mas ela vem e vem com muita força. E você, de frente dessa Secretaria de Infraestrutura e Obra, você pegou algum desastre desse grande aqui no estado? Sim. Petrópolis. Em Petrópolis, não? Petrópolis, eu peguei. Não, nos últimos 6 anos, todos que tiveram, eu peguei. Agora você à frente da Secretaria de Obra. Não tem como. Assim, a única coisa que eu não fazia, Vinícius, é porque eu tenho muito medo de helicóptero. Então eu não ia de helicóptero, eu ia de carro, mas eu ficava em todas. Há pouco tempo, eu passei mais de 6 dias lá em Cantagalo, Cordeiro e São Sebastião do Alto. Que as estradas se romperam, que a população ficou. Essa foi a última, assim, Foi a última daquela região. Muito grave, muito grave. Porque o que acontece? Lá foi a chuva com tromba d'água. Então, arrasa a cidade. A tromba d'água vem e vem trazendo tudo. Arrasta tudo. Arrasta tudo. E arrastou as estradas. Arrastou a 162, arrastou a 178. Ou seja, você olhava, ficava de um lado da estrada olhando o outro. Ficava assim, ó. Porque a diferença era 20, 30 metros que tinha arrastado de estrada. Então, assim, e nós estávamos ali e conseguimos dar trafegabilidade no máximo, em 72 horas em tudo. Mas nós estávamos ali. Fazendo o quê? Fazendo as variantes. Hoje já recuperamos as estradas. Hoje já está tudo operando normal. Tudo operando normal. Estava operando por variantes. Pra você ter uma ideia, como é grave a chuva, o transtorno que ela causa. Quando nós fizemos a primeira, levou parte da estrada da 176, que passava em São Sebastião do Alto, São Sebastião do Alto ficou isolado. Nós pegamos, fizemos uma variante. Fizemos uma variante e começou a trafegar. Aí o pessoal, oba, vamos lá, vamos trafegar. Rapaz, 24 horas depois, chuva de novo, a variante foi embora. Aí ficou ilhado. Aí ficamos. Mas hoje já está tudo recuperado. Aí você andou de helicóptero? Não, continuei no meu carro. Vinícius, olha só. Vamos no carro, deixa o periquito ficar lá em cima voando, mas vamos no carro. E eu sempre fui. O que acontece, Vinícius? O secretário de obras no estado, nesse estado, ele tem que ter, eu digo, um kit reserva. Sabe o que é um kit reserva? Não é utopia, não é verdade. É dentro do teu quarto você ter um sapato, uma calça, uma blusa e um casaco. Sempre perto de você. Por quê? Porque a 1h da manhã a chuva vem, a 1h da manhã acontecem as coisas, né? E você tem que levantar e ir para a rua. Não tem como. Vinícius, as pessoas ficam ilhadas. Na época da chuva fica tenso, né? Vinícius, não tem como. Então você, assim, eu diria... Era o tempo que eu fazia um regime forçado, perdi um pezinho ali, porque tem que ser, você tem que ir para a rua, você tem que ver, você tem que botar equipamento. O que se botou de equipamento nesse estado, pelo amor de Deus, mas tinha que botar. Então, assim, e você tem um poder público em cima de você. Então, você não pode chegar e seguir, não, vou botar aqui 10 escavadeiras. Não é assim. A coisa não é assim, porque ali tem horário público. Então, as coisas não são assim. Então, Vinícius, é isso. O secretário de obras ele tem que ter um kit emergência para ele. Levanta dentro do carro. E aí deu ruim. E uma galochinha boa, porque tem que botar. É que é mais ou menos naquele período de janeiro, né, até março, né? Depende. Tem vezes que cai em dezembro, tem vezes que cai em janeiro, tem vezes que cai em dezembro, janeiro. Olha só, entre outubro e março acontece a chuva. Fica ligado. Fica ligado. E eu sempre fiquei me perguntando em relação a essas situações que acontecem nessas cidades, principalmente as serranas, né? Que de vez em quando sempre tem uma tragédia relacionada à chuva, né? E pessoas perdem tudo, né? Tem como, pelo conhecimento que você tem como fazer um planejamento para tentar diminuir antes dessas chuvas? Como é que você vê isso? Ou isso é uma coisa muito difícil de ser implantado? Não, Vinícius, não é não. Solução existe.
Só que o Estado, ele não comporta, ele não tem dinheiro, orçamento para o que precisa. Então, eu vou dizer para vocês, nós fizemos 350 quilômetros de deslizamentos. Nós fizemos 350 quilômetros de recuperação de deslizamentos, de encostas. De contenção, né? De contenção. E eu diria para você, é muito, mas é pouco. Sim. Porém, o que acontece? O dinheiro do Estado é finito. Então, Vinícius, eu vou dizer para você assim, sem erro nenhum. Nos últimos 4 anos, eu não tive um projeto de contenção do governo federal nesse estado. É mesmo? É. Pô, isso é uma pena. Pois é. Então, veja bem, só o Estado investindo tem condições, Vinícius. Por quê? Porque o Estado, além dele ter a folha de pagamento dele, enfim, além de ter as despesas dele, os municípios são muito dependentes do Estado. Total. Você tira os municípios que são da área do petróleo, Maricá, Saquarema, Campos, Macaé, aquela área lá do... Mas que são tem mais recurso, né? Esses têm recurso. Esses não precisam nem do governo estadual, nem do federal. Esse se mantém. O resto do estado, isso aí são 8 ou 9 municípios. Sim. Nós somos 92. Então, você tem uns 80 municípios por aí que dependem diretamente do Estado. Dependem diretamente do orçamento do Estado. E para tudo, para a saúde, para a infraestrutura, para tudo. Para tudo. Para os repasses da saúde, para o repasse da educação. Sim, é verdade. É verdade. Então, o nosso Estado, ele já é um Estado em que Porque é diferente. O que acontece, Vinícius? O nosso Estado vai ser forte quando o interior for forte. Enquanto o nosso interior depender do Estado, o Estado não vai conseguir ser um Estado forte, porque o interior não é forte. Sim. Você vê São Paulo, você vai no interior de São Paulo, é outra coisa. É outra coisa. Mas o interior dele é forte, o Estado é forte. Sim. Você vê o seguinte, toda hora... Você vê Campinas, é uma estrutura maravilhosa. Você vê Guaratinguetá, todos eles... Ou seja, e você vê o seguinte, o Estado investe dentro dos municípios ali limítrofes. Aqui não é assim. Aqui nós temos 80 municípios para a gente investir. Nós temos 80 municípios para melhorar a infraestrutura, a saúde, a educação. Tudo depende do Estado. As prefeituras, por exemplo, Barra do Piraí. O professor de Barra do Piraí não tem como investir. Não tem. Eu fiz essa pergunta quando você estava respondendo, eu lembrei aqui que eu entrevistei a Ilma. E uma pessoa extremamente capacitada, secretária de obras aqui de Barra. Sim. E conversando com ela, ela estava falando que ela conseguiu fazer 6 contenções aqui. Sim. E eu falei assim para ela, e é suficiente? Ela falou assim, não, eu tenho mais 30 para fazer. Exatamente. Ela falou assim, sabe quantos anos não tinha uma contenção aqui em Barra? Eu falei, não faço ideia. Foi mais de 20 anos. Exatamente. Que não tinha uma obra de contenção. Nós fizemos 6. E eu falei, precisa mais 30? Ela falou, precisa mais 30 e com urgência. Não, 30 que já caíram. Não, que ela falou, eu já tenho o projeto. Sim, para já houve o deslizamento. Só que eu não tenho o dinheiro. O recurso ainda. Exatamente. É mais ou menos isso, então. É isso mesmo. E veja bem, vamos lá para o caso da Ilma. Tira a Ilma, não é Ilma, é uma pessoa que chegou aqui... Um município, né? Município, tá? Ela tem 30, que ela tem um projeto, que são 30, que já houve o deslizamento. Só que o que a gente tem que fazer, o que é? É a prevenção para que não haja deslizamento. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Para acertar o que já deu errado, né? Para acertar o que já deu errado. Mas o prejuízo vai vir porque a gente não fez o quê? A prevenção para que ocorresse isso. Ou seja, e tem muitas formas de fazer prevenção. Isso é um município, né? São 92. São 92. Quer dizer, na realidade, digamos assim, são 80. Sim. 12 não precisa e tal. São 80. 80 municípios que estão colados do Estado, que precisam
da saúde do Estado, que precisa da Secretaria de Educação do Estado, que precisa da Secretaria Social do Estado, ou seja, que dependem diretamente do Estado. Ou seja, nós, durante esse tempo todo, nós fizemos infraestrutura no interior. Para você ser sincero, vou ser sincero com você, eu não tenho nenhuma obra na zona do petróleo, porque eles não pedem. Eles não pedem Não tem porque necessidade. não tem necessidade. E eu não tenho muito poucas obras no Rio de Janeiro, no município de Janeiro. As obras no município de Janeiro que Também nós tem temos... recurso também, né? Tem. As obras em Janeiro que nós temos são prédios públicos, tipo TRE, tipo Parque Lage. Aliás, quando a gente fala assim, Parque Lage, já foi no Parque Lage? Ah, lá é lindo. Pois é. Então, Lá era da família Guiné, não era? exatamente. Mas eu comecei a reforma do Parque Lage. Comecei agora e acaba no final do ano. Eu comecei o ano passado e Já é acaba no final do bonito, ano. com essa reforma. Não, a reforma, ele é um prédio tombado. Então a gente vai voltar ao primitivo que ele era. É lindo. É muito mais lindo do que você viu. E as pessoas, às vezes, nem sabem. O Parque Lage é o segundo ponto turístico desse estado. Você sabe É disso? mesmo, eu não sabia, não. Exatamente. O primeiro ponto turístico é o Cristo É o Redentor. Cristo. E o segundo é o Parque Lage. Caramba. Agora, você imagina se o Parque Lage estava num estado assim bem Acabadinho. acabadinho, né? A fachada dele já foi toda restaurada ao primitivismo dele. A parte dos salões de dentro, já mais de 50% já voltou ao primitivismo deles. Você precisa ver Então, como é que é voltou à origem. a origem deles. Aquilo é lindo, lindo, lindo. Estamos em reforma da piscina, que tem uma piscina no Sim. meio. E o Cristo em cima. É lindo. Nossa, é uma coisa linda. Você já Vale muito. imaginou? Eu não sabia que era o segundo ponto mais visitado do Rio de Janeiro. É o segundo ponto turístico mais visitado do estado. Você já imaginou quando isso estiver pronto? Ele vai brigar ali com o Cristo. Não, o Cristo sempre vai ser o Cristo, claro. Sempre vai ser o Cristo. Mas ele vai subir muito. Sim. O que ele era. Então, no Rio de Janeiro, a gente fez o prédio TRE. Ficou lindo. Um prédio também que voltou ao primitivismo dele, do Onde prédio. que é o prédio terreno mesmo? Agora não era. Agora é que nós restauramos todo. É em frente à Candelária. Tem a Candelária, aquele prédio em frente é o TRE. E nós fizemos o Parque Lage, o teleférico que estamos fazendo, e uma outra grande obra que já está pronta, que é uma obra também fantástica que nós fizemos no Rio de Janeiro, foi o Museu da Imagem do Som, o MIS. Poucas pessoas sabem que na antiga Boate Help, hoje é o Museu da Imagem do Som. E aí eu digo para você, vai brigar por ser um ponto turístico daquela cidade muito visitado. Tá muito bem localizado, né? Não é só bem E localizado. tem a estrutura, né? Não é só bem localizado. Ali você são 11 andares. É de 4 frente para pra baixo, praia, né? de frente para praia. São 4 para baixo e 7 para cima. O último andar é um cinema ao ar livre, em que você convive com o quê? Com a princesinha do mar, com a praia de Copacabana do seu lado. Uma coisa linda. Atrás de você, o Forte Copacabana. Que é também lindo. Que é lindo. Embaixo, um restaurante panorâmico. A gente chama do 7º andar o cinema, e o 6,5 é um restaurante panorâmico. Né? Embaixo é uma boate. Embaixo, mais no andar de baixo, é um anfiteatro para 600 pessoas. E tem uma boate lá. Ou seja, ali tem e outra coisa, ali tem um museu arqueológico lá dentro, que ocupam 2 andares. A estrutura é imensa. Então. Imensa. Aí você vê o seguinte, Vinícius. Primeiro, cultura é uma casa de cultura. E mais, aonde está localizada Turista ali. é uma área de turismo. Então, ali, você, com o Fortíssimo. Museu da Imagem do Som, você atende dois tipos de pessoas que visitam. A cultura e o turismo. E mais, atrás, você olha assim, eu fiquei assim, quando começou a chegar os geradores, eu fui para lá de madrugada.
Eu olhei atrás, é um prédio enorme, e atrás tudo é azulejo. Eu pensei que essa obra fosse federal. Não, a obra do Estado, eu entreguei agora, antes de sair. E aí, na parte de trás do museu, já na rua de trás, na área de Saldanha, eu vi assim de noite, eu falei, era toda de azulejo, que bonito, e vi feito uns dentes. Eu falei, poxa, mas fizeram uns dentes no azulejo? Aí o rapaz falou assim, Luan, dá uma olhada, você não está vendo direito. Eu falei, como assim? Cara, é a Carmen Miranda. Eles fizeram o desenho da Carmen Miranda em azulejo. Aquilo que eu estava vendo que era o dente era a boca da Carmen Miranda. É fantástico, mas é lindo, 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 Vinícius. É uma coisa Então assim. já está funcionando. Não, ainda não começou a funcionar, já está para visitação, sim. Ainda não começou a funcionar por causa do museu arqueológico, que está acabando. São peças, sim, fantásticas, tá? São peças, inclusive peças muito grandes, que estão entrando no prédio, está sendo montado. Mas eu acho que outubro, novembro já está rodando. Funcionando 100%. Sim. Caramba, que estrutura. Bom, ó, gostei muito de conhecer um pouquinho do que você já conseguiu aí de feitos aqui para o nosso estado, né, para a nossa região. Eu vou deixar esse tempo agora final para você dar o encerramento. De repente, a gente não conseguiu conversar tudo que você tem para desenvolver, e eu vou deixar esse tempo para você dar a última mensagem e a gente encerrar esse nosso bate-papo. Poxa, Vinícius, primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelas nossas vidas. Isso Amém. é fundamental. Segundo, eu queria agradecer a você por me convidar para vir aqui. Eu que agradeço. Foi muito importante. Isso é muito importante. O gestor público, durante 7 anos que eu tive à frente do Estado, eu prestar contas. Eu vim aqui para prestar contas e tentar esclarecer o que eu puder fazer. E depois dar uma mensagem. Nós somos agentes transformadores. Sim. E nós temos que transformar vidas nesse Estado. E o que eu pretendo fazer sempre, enquanto por aqui estiver, é transformar vidas. Vinícius, uma boa noite, que Deus nos acompanhe. Bom, muito obrigado. Boa sorte na sua campanha para deputado estadual, que você seja uma campanha bem-sucedida, tá? Gostei de entender um pouco mais o que você pensa. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Como eu falei, a gente vai fazer uma série de entrevistas com deputados para que você possa entender, conhecer e fazer a melhor escolha possível. Quinta-feira, às 20 horas, te aguardo aqui com um novo convidado para a gente bater um papo. Um grande abraço.